Capítulo 2 sobre a lua cheia, o eclipse solar e os cavalos que morrem no estábulo. Será que é possível uma pessoa entender completamente a outra? Quando tentamos compreender alguém e dedicamos muito tempo e esforço sincero, até que ponto podemos nos aproximar da essência do outro? Será que sabemos mesmo a parte que realmente importa de quem acreditamos conhecer bem? Passei a refletir com seriedade sobre essas questões cerca de uma semana depois de sair do escritório de advocacia. Até então, nunca tinha me ocorrido esse tipo de dúvida. Por quê? Talvez eu estivesse atarefado demais, tentando construir minha vida, não vendo nada além do meu próprio umbigo. Como ocorre com a maioria das coisas importantes do mundo, passei a ter esse tipo de dúvida por um motivo bem trivial. Depois que Kumiko tomou o café da manhã às pressas e saiu de casa, eu coloquei as roupas sujas na máquina de lavar, fiz a cama, lavei a louça e passei o aspirador de pó. Em seguida, me sentei no alpendre ao lado do gato e dei uma olhada nos anúncios de emprego e nos encartes de promoção do jornal. No almoço, preparei uma refeição simples, só para mim, antes de seguir para o supermercado e fazer as compras. Depois de separar os ingredientes para o jantar, comprei detergente, lenço de papel e papel higiênico na seção Produtos em Oferta. Voltei para casa, preparei a comida e me deitei no sofá com um livro, enquanto esperava a minha esposa chegar. Como fazia pouco tempo que tinha pedido demissão, essa vida era nova para mim. Eu não precisava pegar o trem lotado para ir ao trabalho nem encontrar pessoas que não queria. O melhor de tudo é que podia ler livros quando quisesse. Não sabia quanto tempo conseguiria levar esse tipo de vida, mas pelo menos, por enquanto, estava satisfeito com a rotina tranquila iniciada uma semana atrás. Procurava não pensar no futuro. Estava tirando férias da minha vida. Um dia elas chegariam ao fim, então por que não aproveitar? Porém, naquele fim de tarde, não consegui sentir a habitual alegria de ler. Kumiko estava demorando. Ela costumava chegar às 6:30 e sempre ligava para avisar quando se atrasava, mesmo que só 10 minutos. Nessas coisas, era metódica até demais. Só que já passava das 7 e ela ainda não tinha chegado nem ligado. Eu deixara tudo praticamente pronto para que passássemos à mesa assim que ela chegasse. Não faria nada sofisticado. Refogaria os cortes finos de carne vermelha e cebola, a pimenta, o moyashi na frigideira em fogo alto, temperaria com sal, pimenta e shoyu. No final, adicionaria um toque de cerveja. Costumava preparar esse prato quando morava sozinho. O arroz já estava pronto, a sopa de miso já estava aquecida e as verduras cortadas e separadas em uma travessa. Mas nada de Kumiko chegar. Como eu estava com fome, pensei em cozinhar e comer só a minha parte. No entanto, por alguma razão, não me animava a fazer isso. Não havia nenhum motivo, apenas a sensação de que era inadequado. Sentado à mesa da cozinha, tomei uma cerveja e comi alguns biscoitos meio passados que encontrei no fundo do armário. Fiquei observando distraidamente os ponteiros do relógio se aproximarem sem pressa das 7:30 e então seguirem. Kumiko
Só chegou depois das 9. Parecia exausta. Seus olhos estavam vermelhos, o que era um mau sinal. Quando seus olhos ficavam vermelhos, sempre acontecia algo ruim. Eu tentei me tranquilizar. Fique calmo. Não diga nada desnecessário. Fale baixo e haja com naturalidade para não provocá-la. Desculpe, não consegui terminar o trabalho a tempo. Quando pensei em ligar, surgiram os empecilhos e fiquei sem tempo. Tudo bem, não tem problema. Não se preocupe. Contemporizei no tom mais casual possível. Para falar a verdade, eu nem estava zangado. Também já tinha passado por situações semelhantes algumas vezes. Não é fácil trabalhar fora. O dia não termina quando colhemos a mais bela rosa do jardim e entregamos para a vovó gripada, que mora a 2 quarteirões. Trabalhar fora não é algo tão simples e pacífico. Às vezes, precisamos fazer coisas chatas com colegas chatos. Às vezes, não temos chance nem de ligar para casa. Só levaria 30 segundos para ligar para casa e avisar: hoje vou chegar mais tarde. Ainda que existam aparelhos de telefone por todos os lados, às vezes nem isso conseguimos fazer. Por isso, fui preparar a comida. Acendi uma boca do fogão e untei a frigideira. Kumiko pegou uma cerveja na geladeira, um copo no armário e fiscalizou o que eu ia preparar. Em seguida, se sentou à mesa sem falar nada e começou a tomar a cerveja. Pela fisionomia estampada no rosto, a cerveja não estava muito boa. Você podia ter comido antes, observou ela. Tudo bem. Não estava com tanta fome assim. Expliquei. Enquanto eu refogava a carne e as verduras, Kumiko se levantou e foi ao banheiro. Lavou o rosto e escovou os dentes na pia, como pude perceber pelo barulho. Quando ela voltou, estava com as mãos ocupadas. Carregava os lenços de papel e o papel higiênico que eu tinha comprado no supermercado à tarde. Por que você comprou isso? Perguntou ela com a voz cansada. Segurando a frigideira, olhei para Kumiko. Em seguida, para as caixas de lenço e para o pacote de papel higiênico. Não fazia a menor ideia do que ela estava falando. Como assim? São apenas lenços e papel higiênico, coisas que fazem falta. Ainda temos um pouco no estoque, mas não são produtos perecíveis. Não vejo problema em você comprar lenços e papel higiênico, lógico que não. Estou perguntando por que você comprou lenços azuis e papel higiênico com estampa florida. Ainda não entendi. Comprei lenços de papel azul e papel higiênico com estampa florida porque estavam na promoção. Não é porque você assou o nariz com lenço de papel azul que seu nariz vai ficar violeta. Não tem nenhum problema, não é? Tem problema sim. Eu não gosto de lenços de papel azul, nem de papel higiênico com estampas. Você não sabia? Não, eu não sabia. Tem alguma razão para isso? Tem, mas não consigo explicar. Você não gosta de capas para telefone, não gosta de garrafa térmica com estampa florida
E não gosta de jeans boca de sino com rebites, não é? Também não gosta que eu pinte as unhas. Por acaso, você consegue explicar o motivo? Não consegue, não é? Gosto é gosto. Na verdade, eu conseguiria explicar tudo isso, mas é claro que não tentei. Sei, gosto é gosto. Agora entendi. Mas nesses 6 anos de casamento, você nunca comprou lenços de papel azul, nem papel higiênico com estampa? Nunca! Respondeu Kumiko, categórica. Tem certeza? Absoluta! Só compro lenços de papel branco, amarelo ou rosa. Nenhuma outra cor. Já o papel higiênico é sempre sem estampa. Fico surpresa que você não tenha percebido isso morando todo esse tempo comigo. Era uma surpresa também para mim. Então, significa que nesses 6 anos eu nunca usei lenço de papel azul, nem papel higiênico com estampa. Ah, e tem mais uma coisa. Detesto refogado de carne vermelha com pimentão. Sabia? Não. Pois é, detesto. E não me pergunte o motivo, porque não sei. Apenas não suporto o cheiro desses 2 ingredientes sendo refogados ao mesmo tempo na frigideira. Nesses 6 anos, você nunca refogou carne vermelha e pimentão. Ela balançou a cabeça. Eu gosto de salada de pimentão, mas faço refogado de carne vermelha com cebola. Nunca refoguei carne e pimentão ao mesmo tempo. Poxa, você nunca achou isso estranho? Não tinha percebido. Confessei. Tentei lembrar se tinha comido alguma vez o refogado de carne vermelha com pimentão depois do casamento. Não consegui lembrar. Mesmo morando todo esse tempo comigo, você praticamente não ligava para mim, não é? Você vivia dentro do seu mundinho, pensando apenas no próprio umbigo. Só pode ser isso, desabafou ela. Deixei a frigideira sobre o fogão e desliguei o fogo. Espere um pouco. Não misture as coisas assim. Talvez eu seja distraído e não tenha notado a cor do lenço, a estampa do papel higiênico e o refogado de carne com pimentão. Admito. Mas isso não é motivo para dizer que eu não ligava para você. Para ser sincero, para mim tanto faz a cor do lenço de papel. É claro que eu tomaria um susto se visse um lenço de papel preto, mas não me interessa se é branco ou azul. O mesmo vale para a carne vermelha com pimentão. Tanto faz se a carne foi refogada com pimentão ou não. Para mim, o refogado de carne vermelha com pimentão poderia ser eliminado para sempre do mundo, que não me importaria nem um pouco. Nada disso tem a ver com a essência de uma pessoa. Não acha? Kumiko não respondeu. Bebeu em 2 goles o resto da cerveja e observou em silêncio
a garrafa vazia sobre a mesa. Eu apanhei a frigideira e joguei a carne vermelha, o pimentão, a cebola e o moyashi no lixo. Pensei como era curioso. Até há pouco, aquilo era um prato. Agora não passava de lixo. Abri uma cerveja e tomei direto da garrafa. Por que você jogou fora? Porque você não gosta. Você podia ter comido. Perdi a vontade. Não quero mais comer refogado de carne com pimentão. Ela deu de ombros. Como quiser, se limitou a dizer. Depois, cruzou os braços sobre a mesa, pousou a testa sobre eles e ficou assim. Não estava chorando nem dormindo. Olhei para a frigideira vazia sobre o fogão e depois para ela, e tomei o gole de cerveja que restava. Poxa vida, pensei, o que está acontecendo? Tudo isso por lenços de papel? Papel higiênico e pimentão? Me aproximei da minha esposa e coloquei a mão nos seus ombros. Tudo bem, agora entendi. Prometo que nunca mais vou comprar lenços azuis nem papel higiênico com estampas. Amanhã vou ao supermercado para trocar. Se não conseguir, vou queimar tudo no quintal e jogar as cinzas no mar. O assunto do pimentão e da carne vermelha já está resolvido. Talvez ainda dê para sentir um pouco do cheiro no ar, mas já vai desaparecer. Vamos esquecer tudo isso, tá? Kumiko continuou calada. Como seria bom se eu saísse agora para uma caminhada de 1 hora e quando voltasse ela estivesse outra vez de bom humor. Pensei, mas a possibilidade era zero. Eu precisava resolver a questão por conta própria. Você está cansada. Descanse um pouco e vamos ao restaurante da esquina comer uma pizza. Sugeri. Faz tempo que a gente não faz isso. Vamos pedir meia anchova e meia cebola. De vez em quando, é bom comer fora. Kumiko não respondeu. Continuou de braços cruzados, o rosto escondido, imóvel. Como não sabia mais o que dizer, me sentei à mesa de frente para ela e fiquei observando a sua cabeça. As orelhas despontavam entre os cabelos pretos e curtos com brincos que eu nunca tinha visto, pequenos, de ouro, com formato de peixe. Quando e onde Kumiko teria comprado aqueles brincos? Fiquei com vontade de fumar. Só fazia pouco mais de 1 mês que eu tinha parado. Imaginei que pegava o maço de cigarro e o isqueiro do bolso, colocava um cigarro com filtro na boca e acendia. Inspirei o ar com toda a força. O aroma pegajoso do refogado de carne e verduras estimulou as minhas narinas. Eu estava com muita fome. Lancei um olhar para o calendário na parede. Havia sinais que indicavam as fases da lua. Estávamos próximos da lua cheia. Me dei conta que Kumiko logo iria menstruar. Para ser sincero,
Só depois de me casar, tive a nítida sensação de que fazia parte da espécie humana que habita o terceiro planeta do Sistema Solar. Eu vivia na Terra. A Terra gira em torno do Sol. E em torno da Terra gira a Lua. Querendo ou não, isso vai ser para sempre assim. Considerando a duração da minha vida, não vejo problema em usar a expressão para sempre aqui. Comecei a pensar nessas questões porque o ciclo menstrual da minha esposa era quase sempre de 29 dias. Correspondia exatamente ao ciclo da lua. Era sempre um período difícil. Kumiko ficava emocionalmente abalada e muitas vezes deprimida. Por isso, aquele ciclo era muito importante para mim, apesar de me afetar apenas indiretamente. Eu precisava estar preparado e evitar problemas desnecessários. Antes de me casar, praticamente não ligava para os ciclos da lua. De vez em quando, eu contemplava o céu, mas as fases da lua não tinham importância para mim. Depois de me casar, no entanto, passei a prestar bastante atenção. Eu tive algumas namoradas antes de Kumiko e, naturalmente, cada uma tinha um ciclo diferente. Para umas era um período difícil, para outras, leve. Para algumas, tudo durava apenas 3 dias, outras, uma semana. Para algumas, a regularidade era espantosa. Para outras, atrasava 10 dias, o que me deixava apavorado. Algumas ficavam extremamente mal-humoradas, outras quase não mostravam alteração de humor. De qualquer maneira, antes de me casar com Kumiko, nunca tinha morado com uma mulher. O único ciclo que eu conhecia era o das estações do ano. No inverno, eu tirava o casaco do fundo do armário e no verão colocava as sandálias à vista. Era tudo. Mas depois de me casar, passei a conviver não só com a minha companheira, mas com um novo ciclo, o ciclo da lua. Durante alguns meses, esse ciclo não aconteceu. Foi quando Kumiko ficou grávida. Desculpe, disse Kumiko, levantando o rosto. Não queria descontar em você. Só estou um pouco cansada e irritada. Tudo bem. Não se preocupe. Todo mundo tem o direito de ficar cansado. Nessas situações, o melhor a fazer é colocar para fora, descarregar. Kumiko inspirou devagar, prendeu a respiração e depois expirou o ar sem pressa. E como você faz? Como assim? Você não coloca para fora quando está cansado. Tenho a impressão de que eu sou a única a descarregar. Por quê? Eu balancei a cabeça. Não tinha me dado conta disso. Dentro de você deve ter um buraco muito profundo ou algo parecido. Então você grita dentro dele: "O rei tem orelhas de burro!" E fica leve. Refleti a respeito. Talvez, respondi. Kumiko olhou mais uma vez a garrafa vazia de cerveja, analisou o rótulo, o gargalo e girou a garrafa pelo bico. Logo, logo vou ficar menstruada. Acho que é TPM. Eu sei, mas não se preocupe. As mulheres não são as únicas afetadas por essas coisas. Os cavalos também morrem aos montes na lua cheia. Kumiko soltou a garrafa de cerveja
e me encarou de boca aberta. Como é? Que papo é esse de cavalos? Ah, é só uma notícia que li outro dia no jornal e estou há tempos querendo comentar, mas acabo esquecendo. Um veterinário deu uma entrevista dizendo que os cavalos sofrem muita influência das fases da lua, tanto física quanto psicologicamente. Conforme a lua cheia se aproxima, eles ficam com as ondas cerebrais muito perturbadas e apresentam muitos problemas no corpo. Em noite de lua cheia, muitos cavalos ficam doentes e o número de mortes aumenta de maneira considerável. Ninguém sabe ao certo a causa, são apenas estatísticas. Os especialistas em equinos ficam tão atarefados em noite de lua cheia que mal conseguem dormir. Fez minha esposa. Mas pior do que a lua cheia é o eclipse solar. Nesses dias, a situação fica ainda mais trágica. Você não faz ideia de quantos cavalos morrem em dia de eclipse solar total. Enfim, só quero dizer que, mesmo agora, cavalos estão morrendo aos montes em algum lugar do mundo. Perto disso, não tem nada demais você descarregar um pouco. Não precisa se preocupar com isso. Imagine os cavalos morrendo, agonizando em noite de lua cheia, deitados sobre as palhas no estábulo, espumando pela boca. Ela pareceu pensar por um tempo nos cavalos morrendo no estábulo. Sabe, você tem um curioso poder de convencimento, observou ela dando o braço a torcer. Tenho que admitir isso. Ótimo. Agora vamos nos trocar e sair para comer pizza. Na mesma noite, deitado ao lado de Kumiko no escuro, olhei para o teto e me perguntei: afinal, o que eu sabia daquela mulher? O relógio indicava 2h. Kumiko dormia um sono pesado. No meio da escuridão, pensei nos lenços azuis, no papel higiênico com estampa e no refogado de carne vermelha com pimentão. Passei todo esse tempo sem saber que ela não suportava essas coisas. Claro, era um detalhe insignificante e trivial, que seria motivo de piada em outro contexto. Não era nada demais. Provavelmente, em alguns dias, esqueceríamos essa discussão boba. No entanto, por alguma razão, esse acontecimento me incomodava, como se eu tivesse uma pequena espinha de peixe cravada na garganta. Talvez tenha sido mesmo algo mais sério, pensei. Talvez tenha sido algo fatal. Quem sabe fosse apenas o começo de algo grave. Quem sabe fosse apenas a porta de entrada, e ao cruzá-la, talvez se descortinasse um mundo de Kumiko que eu desconhecia. Me veio à mente a imagem de um quarto gigantesco e completamente escuro. Eu estava dentro com um pequeno isqueiro. Com a chama, eu só conseguia ver uma parte do quarto. Será que um dia conheceria completamente o interior?
Será que envelheceria e morreria sem conhecer tudo de comigo? Nesse caso, que sentido poderia ter a vida de casado que eu levava? Se estou convivendo e dividindo a cama com uma desconhecida, que sentido tem minha vida? Pensava em todas essas questões nessa hora e continuei pensando de vez em quando. Só mais tarde descobri que, já naquele momento, estava tateando o cerne do problema.